Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença e muito obrigada à colega Patrícia Melo por aqui estar, por partilhar connosco resultados de um estudo de grande interesse, que é sempre de grande interesse percebermos como é que as infraestruturas de transporte impactam e como é que influenciam o desenvolvimento do território. E, portanto, esta é mais uma conversa à sexta da Rede MOVE. Temos conseguido manter aqui uma certa dinâmica, que é muito bom, é muito agradável. Vamos habituando as pessoas a que nas últimas sextas-feiras, desta vez é exceção, mudámos um bocadinho a data, mas nas últimas sextas-feiras de cada mês temos sempre estas conversas, que ficam, portanto, depois disponibilizadas no YouTube, e o que permite depois também muitas outras pessoas que não tenham podido assistir diretamente, assistem depois. E, portanto, vamos continuar com estas iniciativas. Estamos a chegar ao fim do ano, mas já temos alguma programação para o próximo ano e, portanto, vamos manter estas iniciativas que nos parecem uma forma simpática de dar a conhecer os resultados dos estudos que se fazem e da investigação que se faz. E, portanto, não me vou demorar mais, porque o que nos interessa é mesmo ouvir a professora Patrícia e, portanto, passo a palavra à professora Patrícia com os agradecimentos da Rede MOL. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Vou então passar para aqui, está ligado. Eu penso que isto aqui também está. Penso que já conseguem ver. Só ver aqui. Então, olá a todos, outra vez. Obrigada pelo convite. Eu, essencialmente, o que gostava de fazer hoje, aqui nestes 30, 40 minutos, é partilhar um pouco alguns dos resultados que temos vindo no âmbito de análise que temos vindo a fazer com colegas do técnico. Portanto, eu estou no ISEG, mas, na verdade, o que vou apresentar é o resultado de algum trabalho que tenho vindo a desenvolver com colegas, tanto no ISEG como no técnico, nomeadamente com a equipa do professor João Abreu e Silva, e que tem olhado, em particular, para o impacto económico, mas da perspectiva territorial, do investimento, da expansão das autoestradas em Portugal desde o início, aliás, desde os anos 70, mas aqui eu vou mostrar desde o início dos anos 80. Então, o que vou apresentar hoje seletivamente faz parte de um projeto maior, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este projeto que se chama TITOS e que olha para os impactos económicos, sociais e ambientais da expansão da rede de transportes e seus efeitos no sistema urbano. Portanto, aqui diz rede de transportes porque, de facto, há a intenção de olhar também para o impacto do próprio, neste caso, desinvestimento na rede ferroviária, mas do que vou falar hoje é essencialmente a questão da expansão das autoestradas. E, como disse, a equipa aqui sou eu, o professor João Abreu e Silva, o Bruno Rocha também no ISEG, o Maurício Silva também no ISEG e o Nuno Afonso no técnico. Então, queria só começar aqui por dizer, então, os objetivos, como já mencionei, em particular para hoje, têm que ver com analisar o impacto causal da melhoria da acessibilidade rodoviária resultante da expansão das autoestradas na reorganização territorial da economia, olhando em particular para estas seguintes dimensões. A atividade económica local, medida através do volume de negócios, valor acrescentado bruto, emprego e população. A mobilidade geográfica, em particular mobilidade geográfica laboral e integração de mercados de trabalho locais, e o impacto na própria natureza do processo de expansão urbana, nomeadamente em termos das dinâmicas de suburbanização e de urban sprawl. E, por fim, menciono aqui, embora este ponto eu não vá apresentar hoje, porque está ainda a decorrer, que tem que ver com dinâmicas de relocalização de empresas e de estabelecimentos em consequência de alterações de padrões de acessibilidade resultantes destes investimentos. E, neste caso, o que estamos a fazer é trabalhar com microdados, ao contrário das análises que eu mencionei antes,
que usam dados municipais. Neste último ponto, estamos a seguir, desde o início dos anos 90, estabelecimentos e empresas, e tentar perceber se houve também, se nas dinâmicas de relocalização, para além das de novas localizações, não é? De novos empregos e novas empresas, se pode também identificar algum impacto que tem que ver com, no fundo, um efeito não tanto de geração de nova atividade, mas, no fundo, de baralhar as cartas e voltar a dar, não é? E que importa do ponto de vista de perceber o efeito global do investimento. Queria também dizer, porque de facto é muito importante, não é? Que naturalmente existem outros fatores que contribuíram para a atual organização territorial da economia, mas que o que aqui pretendemos fazer é tentar isolar o efeito da expansão das autoestradas. Naturalmente que, como disse, que existe uma série de outros fatores, eu aqui elenquei só alguns, que usamos um pouco como enquadramento para a análise, mas não como o âmbito direto da análise, mas que têm que ver com dinâmicas mais latas e abrangentes, como seja o próprio modelo de desenvolvimento, dinâmicas, neste caso digo, mais latas, dinâmicas económicas e políticas, que tenham nomeadamente que ver com o próprio modelo de desenvolvimento do país no contexto de integração europeia, assente muito alicerçado em alguns setores, particularmente o setor bancário, imobiliário e construção, e a forma como estas escolhas e estes processos de integração, por um lado, alavancaram, mas foram também alavancados pelo próprio investimento na rodovia e, em particular, em autoestradas. Para além destes pontos, queria também só mencionar outras questões que certamente que aqui também têm um impacto na reorganização territorial da economia, neste período que estamos a olhar, que é desde o início de 80 até 2011 e 2020, dependendo das análises, e que tem que ver também com debilidades ao nível das políticas de planeamento e gestão territorial, às várias escalas geográficas, mas também a sua integração com políticas de investimento em transportes. Naturalmente, dinâmicas paralelas, ou pelo menos contemporâneas, de desinvestimento noutras infraestruturas de transporte, nomeadamente a ferrovia, bem como outras infraestruturas básicas e sociais ao longo deste período. Um último ponto que eu acrescentei aqui, mas ao qual vou voltar mais tarde, e que me parece, na minha opinião, importante, tem que ver com a própria prática de avaliação do impacto das políticas de investimento em transportes. Seja ex ante, seja ex post, mas em particular o facto de, em primeira instância, não existe propriamente prática de se fazer esta avaliação de impacto em Portugal, mas queria também mencionar que nos casos em que é feita, o facto de ser feita de uma forma geral, não só em Portugal, mas noutros países, sem uma perspectiva integrada entre diferentes modos e também sem um âmbito mais alargado que considere os efeitos para lá do próprio setor dos transportes. E vou voltar a questão um bocadinho dos impactos alargados um pouco mais tarde. Mas só para reforçar o ponto deste slide, no fundo, há todos estes fatores que ajudam também a perceber o contexto em que este investimento decorre e a forma como ele se imbrica com outras dinâmicas e processos e que ajudam a compreender o atual modelo de organização territorial da economia que temos. O que tentamos fazer, na verdade, é isolar o efeito das autoestradas. Então, só para dar um bocadinho do contexto aqui, o porquê, quer dizer, acho que todos temos noção da magnitude do investimento que foi feito em Portugal neste setor, rodoviário das autoestradas em Portugal, mas eu queria só dar aqui alguns factos que mostram a magnitude desse investimento e o esforço desse investimento ao longo do período. Bem, e como seria, se calhar não é surpresa para ninguém, não é? Até 1990, vemos aqui, olhando para uma amostra de países mais ou menos desenvolvidos da União Europeia, se olharmos para a densidade de autoestradas por habitante, vemos que até 1990, de facto, o país tinha das menores dotações per capita, mas em 2000 já tínhamos ultrapassado países como a Alemanha e a Holanda, e a partir de 2010, de facto, só a Espanha é que tinha uma maior densidade
de autoestradas que Portugal, e de facto em 2020 o país tinha o terceiro maior rácio de autoestradas per capita na União Europeia, e mesmo em termos absolutos, só países grandes como Espanha, Alemanha, França e Itália é que têm, mesmo em termos absolutos, uma rede maior do que a nossa. Portanto, isto só em termos aqui também de comparação relativa com outros países. Mas também em termos do esforço de investimento em infraestrutura de transportes e rodoviária, na verdade não sei se vocês conseguem ver bem ali as figuras, mas aqui de facto o que queria mostrar, para dar uma indicação da magnitude do esforço de investimento. Então aqui, essencialmente o que podem ver nesta tabela, na parte de cima da tabela, é a percentagem do investimento total em infraestruturas. Portanto, ali entre 1980 e 2011, temos a média para o período e depois temos por décadas. E, essencialmente, aqui estamos, quando nos referimos a investimento em infraestruturas, estamos a pensar essencialmente em infraestruturas básicas, como seja água, eletricidade e gás, telecomunicações, refinação e produtos petrolíferos, ou infraestruturas sociais, como seja o caso da saúde e habitação, e educação, e habitação também, ou infraestruturas de transportes. E se olharmos aqui em termos do peso destas diferentes categorias, vemos que, em média, neste período, o investimento em infraestruturas de transporte foi a segunda maior categoria, logo abaixo de infraestruturas básicas, portanto 37% contra 39%, e se olharmos ao longo do período nas décadas, manteve sempre esta posição, com exceção dos anos 90, em que foi a categoria com maior esforço de investimento. Ora, dentro desta categoria, vemos que cerca de 75% do investimento correspondeu a infraestruturas rodoviárias, portanto, aqueles 28% é do total de investimento em infraestruturas, que corresponde a cerca de 75%, aliás, 76% do total de infraestrutura em transportes, o que se compara com um valor muito mais baixo, por exemplo, para a ferrovia, que penso que, em termos do total de infraestruturas, é cerca de 18%. E, mais uma vez, portanto, na parte de baixo da tabela vem a mesma informação, mas em termos da percentagem do PIB, portanto, só também para ter uma ideia do que é que isto representa em termos da percentagem do PIB, mas o grande esforço que vemos aqui, no caso particular das autoestradas, é que passamos de um valor de 2% do total de investimento em infraestruturas para 11%, portanto, na década de 80, para um valor de 11% na primeira década do século XX. Portanto, um bocadinho tentando só resumir aqui esta parte mais dos factos sobre o esforço de investimento nas diferentes infraestruturas de transportes. E já disse algumas destas questões aqui, mas queria só, se calhar, enfatizar esta questão de que o investimento na rede de autoestradas correspondeu a 7% do investimento total em infraestruturas no período todo e que aumentou, portanto, como vos mostrei, de 2% na primeira década, nos anos 80, para 7% nos anos 90, 11% na primeira década do século XX, e, em comparação, o peso da ferrovia foi mais baixo, embora no período dos anos 90 seja um pouco superior. Se compararmos mesmo só ferrovia e autoestradas. Mas isto é claro, há aqui muita coisa metida dentro deste bolo, não é? Pronto, só ainda este é o último slide que tenho, só um bocadinho de contextualização do esforço de investimento. Nesta tabela, o que podemos ver agora tem que ver com a contribuição dos fundos comunitários para este esforço de investimento em infraestruturas, e vemos também o esforço da contribuição de fundos nacionais públicos e fundos privados. Portanto, e aqui a forma como isto está organizado, para ajudar também um pouco a perceber, visto que queremos analisar a contribuição dos fundos comunitários, então isto está organizado pelos quadros comunitários de apoio, portanto, desde o QCA1 até ao CREN.
Portanto, só mais uma vez, aqui estamos a considerar o que foi investimento de todos os programas associados a estes quadros comunitários de apoio, mas aqui o que mostro, em termos da contribuição relativa dos diferentes tipos de fundos, refere-se especificamente ao que foi investimento em infraestruturas, que correspondeu quase sempre a mais de metade do total de investimento integrante de todos os programas dos quadros comunitários de apoio. Portanto, variou entre 48% e 54%, mas foi essencialmente metade ou mais de metade de todo o esforço de investimento dos programas. E metade desse investimento, ou melhor, mais de metade desse investimento correspondeu sempre a investimento em infraestrutura de transportes. Portanto, aqui mais uma vez foi reduzindo ao longo do tempo, mas ainda assim só para mostrar mais uma vez o peso relativo deste tipo de infraestruturas pelo menos desde o início dos anos 80. E aqui mais uma vez o que vemos é que a contribuição comunitária foi sempre muito significativa, portanto sabemos que de certa maneira houve parcialmente um subsídio através das transferências comunitárias para este investimento. E também conseguimos ver que a contribuição nacional de fundos públicos foi relativamente estável, em torno de 1/3 do valor total. E se olharmos para os fundos privados, ou contribuição por parte de fundos privados, aqui vemos que houve logo um decréscimo muito elevado logo após o primeiro quadro comunitário de apoio. Mas o que vemos também, embora daqui desta tabela, na verdade, não vemos tão bem, mas na análise dos documentos que estão por trás desta compilação de dados pelo colega Rui Marvão Pereira, por acaso aqui não sei se é o Rui ou se é o pai, acho que é o pai, explicam a transferência que houve aqui, nomeadamente a partir do QCA3, da importância do recurso ao uso de financiamento privado de iniciativa pública, nomeadamente através das parcerias público-privadas. E aqui, que por sua vez também compensou a própria redução da contribuição comunitária neste setor específico de investimento em transportes rodoviários. E aqui, só para ilustrar, no período de 2000 a 2009, cerca de 1/3 do investimento em transportes foi realizado através de parcerias público-privadas, que no caso das autoestradas foi 100%. Portanto, ou seja, isto só porque ali a redução dos fundos privados dá a entender que tiveram um papel muito, muito pequeno, mas na verdade nós sabemos que no setor dos transportes e rodoviário em particular, certamente não foi o caso neste período da primeira década do século XXI. E agora, estou quase a entrar mesmo na análise empírica e a terminar esta parte mais de contextualização, mas que fez parte do projeto também. Queria dizer algo sobre esta questão que mencionei há pouco, da avaliação do impacto económico do investimento em autoestradas, ou mais genericamente, em investimentos em infraestruturas de transporte. E aqui, como também acredito que muitas pessoas que aqui estão presentes tenham conhecimento, a abordagem convencional recorre a análises custo-benefício, que tipicamente aplicadas a projetos de forma individual, considerados individualmente, com o fim de comparar essencialmente os custos e os benefícios monetários e não monetários gerados ao longo da vida útil de um determinado projeto. O grosso daquilo que é considerado neste tipo de análises tem que ver com estes user benefits, não é? Portanto, os benefícios privados diretos associados essencialmente a ganhos de tempo ou redução de custo para o utilizador e que são essencialmente capturados ou medidos pela variação no nosso indicador generalizado de custo de transporte. Portanto, essa variação resultante de um dado investimento que se está a fazer. Portanto, esta é a prática comum na parte dos países europeus. No caso de Portugal também, eu penso que para tudo o que tenha com financiamento comunitário também tem que ser aplicado. Mas é também prática comum, nomeadamente em países europeus, considerar a avaliação dos chamados custos e benefícios externos. Aliás, a Comissão Europeia tem guidelines
precisamente para como se fazer isso, e neste caso, tipicamente, o que também já é mais, convencional incluir, tem que ver com custos, ou vamos dizer efeitos, aliás, externos relacionados com sinistralidade, emissões de gases poluentes de ruído e entre outros custos ou benefícios externos. Agora, em alguns países, e este era o ponto ao qual eu queria chegar para relacionar não só com este trabalho, mas também com a própria abordagem e uma das limitações que eu mencionei há pouco no início, em alguns países, nomeadamente no Reino Unido, que é o caso pelo menos que eu conheço um pouco mais próximo porque vivi lá e de facto, quando estava a fazer a tese de doutoramento, foi precisamente muito nesta linha de como é que se calculam alguns destes custos alargados. Portanto, em alguns países, nomeadamente o Reino Unido, mas também outros, existem também orientações oficiais, mesmo dos próprios Ministérios de Transportes ou das suas tutelas, para a identificação e avaliação destes chamados Wider Economic Impacts. E estes Wider Economic Impacts interessam aqui, pelo menos para mim, por vários motivos, em particular pelo facto de permitirem fazer uma avaliação do tipo de impactos deste tipo de investimentos, como seja em autoestradas, que tipicamente ficam de fora destas análises, mesmo as análises que já consideram efeitos externos. Então, os impactos económicos alargados, não existe uma lista unívoca do que é que está certo considerar ou não. Existe, aliás, muita polémica em torno da inclusão de alguns destes impactos por ser potencialmente uma dupla contagem ou uma dupla contabilização de alguns efeitos, mas o que aqui listo é o que é tipicamente considerado. E o primeiro ponto, que tende a ser o ponto mais importante, na medida em que é um ponto que já tem sido usado em alguns países, nomeadamente no Reino Unido, esta questão dos ganhos de produtividade foi, aliás, muito importante para conseguir aprovar o Crossrail. E estes ganhos de produtividade estão associados àquilo que os economistas chamam de economias de aglomeração, que no fundo são externalidades produtivas positivas que têm que ver com o facto de a melhoria da acessibilidade reforçar de alguma forma estas externalidades produtivas positivas associadas à aglomeração de atividade económica. Isto tipicamente é medido através de indicadores do tipo de market potential, portanto indicadores que até são muito usados noutras áreas, seja geografia, seja engenharia. A questão aqui, claro, é que se tende a assumir, que na verdade isto aplica-se a muitos outros pontos, mas tende-se a assumir que a estrutura base das atividades é fixa, não é? E, portanto, lá está, os tais efeitos de displacement e de relocalização que eu mencionei no início acabam por não ser considerados e isso acaba por poder minar um pouco as estimativas destes efeitos, mas de qualquer dos modos este é um dos impactos económicos alargados que já tende a ser considerado em alguns investimentos, nomeadamente grandes investimentos e pesados, como seja ferroviários. Depois temos aqui outros dois efeitos que se podem relacionar, que têm que ver com o efeito no emprego, nomeadamente indução de emprego, mas também, e este é o terceiro ponto, é um que me interessa bastante, os efeitos em termos de reorganização territorial da atividade económica, seja empregos, seja habitação, seja serviços, e que podem gerar estes tais displacement effects, ou seja, mais do que estamos a ter um impacto adicional, o que estamos a fazer é baralhar as cartas e voltar a dar. E, portanto, há vencedores e perdedores, e a questão é perceber até que ponto isto é um jogo de soma nula ou de soma muito reduzida, ou de facto é indutor de crescimento genuíno e adicional. Os últimos dois pontos têm que ver com o impacto noutros setores, nomeadamente na valorização do solo e do imobiliário, devido à melhoria da acessibilidade. E também aqui este efeito pode ser mais ou menos potenciado em função das próprias políticas de planeamento e gestão do território de determinado país, que podem potenciar mais o desenvolvimento do solo imobiliário e, portanto, a sua valorização. Por fim, uma questão
que é muito discutida, eu acho que tem cada vez mais a ser discutida, mas muito difícil de incluir nestas análises, que tem a ver com efeitos sociais associados à justiça distributiva e à equidade no acesso a diferentes a bens e serviços importantes, como seja emprego, saúde, educação, e a forma como diferentes tipos de investimento de transporte potenciam mais ou não esta justiça distributiva e a equidade no acesso. E este ponto em particular é bastante importante, mas difícil de incluir. Mas então, tentando ligar, porque é que eu estou a falar, porque é que eu incluí esta questão do impacto económico e da avaliação do impacto económico do investimento em transportes, em particular em autoestradas, e estes impactos económicos alargados, o motivo tem que ver com o facto de a própria análise que temos estado a fazer no âmbito deste projeto tenta perceber um bocadinho alguns destes elementos que aqui estão, que quanto muito seriam englobados no âmbito destes wider economic impacts. É nesse sentido que aqui trouxe esta referência para tentar enquadrar por aí. Mas então, passando para o projeto propriamente, ou pelo menos para a parte do projeto que aqui gostaria de mencionar. Um bocadinho para explicar as primeiras coisas que tivemos que fazer, não é? Ou seja, nós, no fundo, reconstruímos a rede rodoviária desde 1971 até 2020, e para fazer isto, e aqui foi essencialmente o João e o Nuno, no técnico, que lidaram muito com esta parte, e na verdade foi o que levou mais tempo em todo o projeto, sem dúvida alguma, porque... mas no fundo, pronto, isto envolveu usar uma série de fontes cartográficas diferentes, em formatos diferentes, combinar com quando é que certos investimentos foram feitos, e nós aqui cingimos a fazer isto para um período de 10 em 10 anos, até porque a ideia depois era combinar esta base de dados SIG, ou espacial, com estas variáveis socioeconómicas, para depois podermos fazer estas análises. E, portanto, daqui resulta uma base de dados que é suposto, não é suposto, é mesmo, eu acho que tem mesmo que ser de acesso público, que vai estar disponível na página do projeto, tanto na componente de geoportal, vá lá, com todos os fecheiros que podem ser visualizados em formato SIG, como a própria base de dados Excel em si, documentada, para que possa ser uso para outros estudos, por outras pessoas. Associada à base de dados, também o manual de construção das redes e dos indicadores de acessibilidade que foram desenvolvidos e que vão sendo atualizados. Por exemplo, neste momento estamos agora a atualizar com os dados definitivos do censo de 2021, porque tínhamos usado só os dados provisórios. Ainda associado a esta base de dados, então, o que fizemos foi depois combinar variáveis económicas obtidas de diversas fontes, desde o censo, mas também do sistema de contas integradas das empresas e das contas económicas regionais. E como mencionei há pouco, agora também, como estamos a fazer análises ao nível microeconómico, implica também rever a base de dados, porque os indicadores de acessibilidade passam a ter que ser calculados para a localização de cada estabelecimento individual e não apenas para o centroide de um concelho ou de uma freguesia, como foi o caso destas análises sobre as quais eu estou a falar. Pronto, depois uma série de outras variáveis que não as variáveis de interesse, lá está, as variáveis económicas, mas uma série de outras variáveis que interessam do ponto de vista da estratégia de identificação causal, sejam variáveis de controlo relativas a características, neste caso dos municípios, e que também influenciam as próprias variáveis de desempenho económico que nos interessam estudar, mas também outras variáveis, estas chamadas variáveis instrumentais, que eu já vou falar um pouco mais à frente, que têm que ver diretamente com a estratégia de identificação causal, e eu também já vou explicar porque é que aqui estou sempre a dizer identificação causal, quando me refiro à análise do impacto das autoestradas. Pronto, eu aqui não vou passar isto nem ler, porque, aliás, os slides suponho que os podem ter depois, e também, na verdade, eu acho que para uma grande parte das pessoas aqui, esta fotografia da evolução da rede rodoviária é já até bastante mais bem conhecida do que até para mim, mas essencialmente aqui o que temos, e eu vou só passar muito depressa,
por cima da rede básica rodoviária, temos a evolução das autoestradas, dos IPs e dos ICs, para cada um destes períodos, não é? Que no fundo foi esta a reconstrução que nós fomos fazendo e com base na qual calculámos uma série de indicadores de acessibilidade que incluímos depois nas análises. Portanto, aqui também é um pouco a mesma ideia, mostrar a evolução disto em termos do tempo de viagem ao nó de acesso da autoestrada mais próximo, também temos isto para os IPs e ICs. Eu vou passar um pouco esta parte, sendo que podemos sempre depois olhar para ela se quiserem mais tarde. Mas falando especificamente da abordagem empírica, e aqui, em virtude das várias análises feitas, eu vou ter que sintetizar um pouco a abordagem, convergindo para uma abordagem tipo, sendo que na prática que para cada uma das análises houve várias variações e testes de robustez, mas pronto, posso dizer que uma formulação genérica do modelo adotado tem esta formulação que aqui está, ela bastante também sucinta, mas no fundo aqui o que nos interessa a estimar é aquele efeito beta que ali está, que é o efeito que está associado à variável H, que tem que ver com a variável ou as variáveis que nós fomos usando para, neste caso, medir o impacto deste investimento nas autoestradas, e que foi desde a extensão das autoestradas à extensão das autoestradas considerando a existência de nós de acesso, ou seja, para tentar também ver se efeitos de atravessamento são significantes ou não, e também, em vez de usar variáveis com base na infraestrutura em si, olhar em termos do tempo em termos de tempo de viagem de acesso ao nó mais próximo. E usámos também outras variáveis, mas penso que estas foram as principais. E a ideia, como disse, acho que já algumas vezes, é olhar para o impacto, então, no volume de negócios local, no valor acrescentado bruto local, população, emprego, mobilidade laboral interconcelhia, e também aqui estes tais indicadores que têm que ver com a expansão urbana, seja a área urbana, seja também alguns indicadores de urban sprawl, que vou também mostrar-vos. Para além disto, depois temos uma série de variáveis de controle que têm que ver com a própria geografia física em si dos concelhos, também elementos que têm que ver com a história dos concelhos e que, por sua vez, criam efeitos de path dependency, que também controlamos, e outras variáveis que têm mais que ver com variáveis socioeconómicas, também caracterizam a dinâmica dos concelhos em períodos anteriores ao do investimento. Penso que, essencialmente, de uma forma assim muito genérica, esta foi a abordagem. Pronto, então, esta questão da identificação causal. Aqui o problema tem que ver com o facto de nós queremos medir o impacto das autoestradas ou da expansão das autoestradas no desempenho económico a diferentes níveis, mas, naturalmente, a própria alocação ou a distribuição do investimento em autoestradas pelo território não é aleatória, ela é endógena, no sentido em que ela própria é função do desempenho económico local, seja no sentido de aliviar congestionamento nas regiões mais desenvolvidas, seja de tentar promover o crescimento e o desenvolvimento das regiões em declínio. Portanto, dependendo de ser uma situação ou outra, o enviesamento nos resultados seria ou positivo ou negativo, mas em qualquer dos modos seria simplesmente um efeito correlacional. De facto, num artigo prévio que fizemos precisamente para estudar ou tentar perceber quais foram os principais fatores que influenciaram a própria localização do investimento das autoestradas em Portugal neste período, e aqui listei os principais fatores que encontramos, com efeito significativo, mas lá está, esta questão do desempenho económico ou socioeconómico, que é logo o primeiro ponto, que tem que ver com a dimensão da população, do emprego e o potencial de mercado, foi um dos elementos mais fortes, portanto só aqui já indica que de facto este efeito existe. Depois há outros efeitos que são mais exógenos, não é? Como estas questões de variáveis físicas e geográficas que são uma proxy para o custo de construção, não é? Associado a um determinado corredor. E também aqui um outro elemento que seria de esperar, a importância também da proximidade a redes de transporte pré-existentes, parecer também influenciar. E isto importa até para a própria estratégia de instrumentação que eu vou mencionar a seguir.
E por fim, encontramos também, que nos pareceu bastante interessante e interessante do ponto de vista de tentar perceber isto até em investigação futura, mas não no âmbito deste projeto, que tem que ver com elementos de economia política. E o facto, ou seja, nós queremos perceber se o alinhamento partidário entre governo local e governo nacional, controlando para os outros fatores que já mencionei, também aumentava a probabilidade de um certo conselho receber aquele investimento. E neste caso, e isto é o caso à parte, porque isto foi outro estudo em si, de facto encontramos que este efeito só era significativo, de facto, mas só no caso das áreas de baixa densidade. O que de certa maneira também faz algum sentido. Pronto, então a estratégia de identificação causal, que é usada nesta literatura e que no fundo nós seguimos e que esta análise que eu mencionei agora também ajuda a validar, tem que ver com o uso de instrumentos históricos e planos rodoviários ou ferroviários. Portanto, aqui há abordagens distintas. Os instrumentos históricos, no fundo, têm que ver com esta ideia de redes pré-existentes, mas que ajudam, ou seja, que têm uma correlação positiva com a rede contemporânea, mas não explicam o desempenho económico contemporâneo, e daí ser um instrumento relevante, ou planos usados no passado e que acabam por também ter uma correlação com o próprio desenho atual. E este tipo de instrumentos tem sido usado em vários países, eu coloquei aqui alguns exemplos. Isto são todos estudos realizados precisamente com o impacto, com o objetivo de estudar o impacto do investimento em autoestradas. Portanto, em termos de objetivo, são todos estudos muito análogos e que usaram sempre ou planos de autoestradas de décadas anteriores ou planos de ferrovias ainda do século XIX. E no caso dos nossos colegas de Espanha e em Itália, usaram até a rede de estradas romanas, que no nosso caso português não resultou muito bem, nós também testámos. Então, os dois principais instrumentos que nós usamos têm que ver com os itinerários, portanto, finais do século XVIII, e com as estradas de primeira classe do PRN de 1945. Para cada um destes, eu vou deixar aqui, mas não vou ler porque senão isto vai se tornar ainda mais moroso, mas para cada um destes importa perceber, primeiro, qual é que é a relevância, não é, destes instrumentos, para cada um deles, e porque é que eles são ortogonais à própria variável dependente, portanto, o desempenho económico contemporâneo que se quer explicar. Essencialmente, ou seja, para tudo isto há testes estatísticos que se pode fazer, e que nós fazemos, naturalmente, mas, para além disso, importa também ter uma narrativa do porquê que estas duas características de relevância e ortogonalidade se conseguem, ou seja, porque é que poderemos acreditar nelas, não é? Para além dos testes estatísticos. Pronto, e sobre isto também poderei, se calhar, falar mais no final, porque não é necessariamente óbvio para todos. Vou ver aqui o tempo, ok, 45, então vou passar aos resultados. Eu selecionei mesmo só os resultados relativos à variável de interesse. Daí, porque senão as tabelas eram muito extensas com todas as outras variáveis. Então, começando pelo impacto no volume de negócios e no valor acrescentado bruto local, aqui essencialmente o que veem é o mesmo modelo, mas estimado com variações, ou seja, com várias proxies diferentes para o valor inicial da variável dependente no início do período. Isto porquê? Porque, seja em 81, seja em 71, não tínhamos esta variável disponível, nem ao nível conselho, e, portanto, foi preciso, no fundo, arranjar alternativas, não é? Proxies. E daí temos esta bateria de proxies diferentes, e o que importa aqui é que todas parecem funcionar bem, pelo menos na medida em que os efeitos estimados parecem ser robustos à escolha de diferentes proxies para esse valor da variável dependente no início do período. Então, e o que os efeitos estimados correspondem àquilo que sugerem? Portanto, na tabela vocês vão sempre ver duas linhas, vá lá. Uma mostra propriamente o coeficiente em si, que é quase sempre uma elasticidade ou uma semi-elasticidade, mas depois o que eu coloco, que eu penso que é mais ilustrativo,
é o efeito médio, neste caso efeito médio, em alguns casos vai ser para amostras diferentes, mas neste caso é o efeito médio do aumento de um desvio padrão na expansão de autoestradas, que neste caso corresponde a cerca de 13% de quilómetros por ano. E vocês então veem aí que o efeito global neste período todo, desde 1980, varia entre cerca de 30% a 57%, mas em termos médios anuais o que isto revela é uma taxa média de crescimento anual entre 1,43% e 2%, portanto entre quase 1,5% e 2%, para o volume de negócios e entre 1,16% e 1,53% para o VAP. Portanto, se considerássemos isso em termos do impacto médio anual deste investimento nestas variáveis. Agora, se olharmos, e isto depois foi uma outra análise, então, para o impacto no emprego, e esta questão que eu mencionei há pouco da mobilidade laboral e integração dos mercados de trabalho locais, aqui o que fizemos foi, mais uma vez, a mesma leitura ali da tabela, mas olhando para o impacto nos empregos em global, no global, nos empregos detidos pelos residentes de um determinado concelho, nos empregos detidos por residentes de outros concelhos, portanto seriam os in-commuters, e os empregos dos out-commuters. E aqui, portanto, veem o efeito do aumento de um desvio padrão, portanto os tais cerca de 13%, desculpem, de 13 km, e veem que o efeito global no aumento do emprego médio, não é? É 14%, positivo, e depois veem que há ali uma variação quando consideramos o aumento dos empregos, considerando são os empregos dos residentes ou dos in-commuters e out-commuters. E o que vemos é que os parâmetros estimados indicam que as autoestradas geraram um efeito, em particular, de oportunidades, nos empregos noutros concelhos. Portanto, esta é a tal questão da mobilidade interconcelhia. Nós vemos que o aumento no emprego dos in-commuters e out-commuters é entre 18% e 21%, sendo que no caso dos residentes é só 10%. No fundo, o que isto aqui está a sugerir é que o efeito, ou seja, que este investimento, a expansão das autoestradas, permitiu este alargamento geográfico, neste caso, expansão geográfica do mercado laboral e das oportunidades de emprego. Uma questão também interessante, que estamos também, lá está, clica com estes tais efeitos de reorganização geográfica, tem que ver com o facto de este parâmetro médio, se nós o aplicarmos a cada um dos concelhos, sugeriria para este período um aumento total de novos empregos de cerca de 819 mil novos empregos. No entanto, quando olhamos para os dados reais, o que se observou foi um aumento de não superior a 245 mil postos de emprego. Portanto, no fundo, aqui o que era interessante ver, e o que isto sugere, é que houve, de facto, uma grande reorganização geográfica dos mercados de trabalho, ou seja, há aqui vencedores e perdedores. Uma boa parte deste efeito não foi genuinamente geração de novos empregos, de novos postos de trabalho. Aqui estamos a olhar do ponto de vista dos empregos, depois queremos olhar do ponto de vista dos próprios estabelecimentos, mas foi, acima de tudo, uma reorganização. Aqui queria só passar agora mais, ligar para esta outra dimensão que tem que ver com o impacto nas dinâmicas da população, suburbanização e urban sprawl, que é a última componente, desta análise dos impactos económicos territoriais. Primeiro que tudo, olhámos só para o efeito médio no crescimento populacional neste período, usando as diferentes versões da variável de expansão das autoestradas. Portanto, aqui usamos, que aliás é o que temos feito nas outras tabelas, eu é que não tenho dito, mas olhamos sempre só para a extensão considerando que há nós de acesso no concelho e o tempo de viagem ao nó de acesso mais próximo. A ideia é olhar sempre para estas três para perceber eventuais efeitos de atravessamento ou de acesso que está no concelho ao lado, mas que é logo ali ao lado, não é? Portanto, estas questões eu não me dediquei muito a explicá-las, mas penso que são relativamente óbvias. Pronto, então, olhando para o impacto em termos, o impacto médio no aumento da população, voltando a usar aqui o valor do desvio padrão,
o que vemos é que, como seria de esperar, portanto, os concelhos que beneficiaram de investimento em autoestradas tiveram, em média, um crescimento populacional superior. Isto acontece, seja qualquer uma das versões da variável que a gente use, esse efeito varia entre os 9% e os 11%. O que fizemos depois foi olhar para estas dinâmicas, neste caso também já olhando novamente para o emprego, crescimento do emprego e não só o crescimento da população, a diferentes tipos de concelhos, nomeadamente contrastando ou comparando o efeito no crescimento destas duas variáveis, população e emprego, para concelhos centrais e concelhos suburbanos, sendo que definir o que é concelhos suburbanos ao longo de um período tão longo é de si problemático, e o que fizemos foi usar critérios diferentes, não é? Mais uma vez para tentar perceber até que ponto eles são frágeis. E o que fizemos no fundo foi considerar diferentes time buffers, não é? Diferentes tempos de viagem ao concelho central, seja 45 minutos, 60 minutos, e indo assim variando o que é considerado um concelho suburbano ou não, em particular no caso das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto, Coimbra, mas na verdade acabámos por depois fazer isto para todas as CIMs, todas as NUTS 3, assumindo que elas são aquilo que melhor temos de desenho do que seriam áreas economicamente integradas. E essencialmente aqui o que concluímos, ou seja, para além deste efeito médio global que já vimos, não é? Positivo, entre os 9% e os 11%, no caso da população, e entre os 12% e os 14% no caso do emprego, quando nós diferenciamos este efeito para os municípios definidos como não suburbanos, como centrais ou suburbanos, o que vemos é que a magnitude dos efeitos varia. E no caso dos municípios centrais, o efeito no emprego é sempre maior do que na população. No caso dos municípios suburbanos, o efeito no emprego é sempre menor que na população, o que sugere aqui dinâmicas de suburbanização, que para nós, pelo menos para quem estuda estas questões, são bastante evidentes só de olhar para estatísticas descritivas, não é? Portanto, também aqui no fundo o que isto demonstra é que, as autoestradas parecem ter contribuído, como também seria um pouco intuitivo, para estas dinâmicas. Para finalizar, como tinha dito, até porque os processos de suburbanização são muito heterogéneos e complexos, quisemos também tentar perceber um pouco, então, dinâmicas, não só, de uma forma geral, a expansão da área urbana, e aqui devo dizer que não trabalhámos com dados municipais, mas trabalhámos com manchas, portanto, nós o que fizemos foi combinar as classes do Core Inland Cover para aqueles períodos, combiná-las com dados da BGRI, nas subsecções estatísticas, considerando um threshold de densidade populacional, de forma a classificar cada mancha como sendo urbana residencial ou urbana de outro uso. Portanto, este foi o primeiro elemento, e neste caso, com esta definição, portanto, que é uma versão do que está no Core Inland Cover, mas que contempla também questões de densidade. Mas pronto, portanto, a área urbana neste período aumentou de cerca de 3% para quase 5%. Assim é uma área pequeníssima do território, mas é um aumento de cerca de 56% no período. E depois, como tinha mencionado, interessava-nos muito também perceber se esta expansão urbana indicia, também algo que nos parece às vezes um pouco intuitivo, mas queríamos ver aqui, se indicia de facto uma expansão urbana do tipo fragmentado e mais irregular. E portanto aqui o que fizemos foi desenvolver um indicador para cada mancha urbana, este indicador I, que é um indicador que apanha duas coisas, a irregularidade da mancha e a fragmentação. E para tentar ilustrar como é que o indicador apanha isso, tem aqui este exemplo, não é? Portanto, o indicador tem a relação entre o perímetro de uma área urbana específica e o perímetro de um círculo com a mesma área. E, portanto, vocês conseguem ver que o indicador tem o valor de 1 para um círculo perfeito, depois já tem o valor de 1.3 para uma mancha urbana com a mesma área do círculo, mas que é um pouco irregular. A mancha a seguir é mais irregular ainda, já tem um valor de 2. Mas agora reparem, nós podemos ter duas manchas urbanas com a mesma área total, portanto também 2 km²,
ambas também, como neste caso mantivemos a irregularidade da mancha anterior. Aqui a única coisa que fizemos foi fragmentar, manter a irregularidade, mas fragmentar, e só o facto de fragmentar aumentou o indicador de 2 para 2,9. Portanto, a ideia era tentar ter um indicador que apanhasse estes dois efeitos, não é? E depois combiná-lo com a expansão da área urbana em si. Para este período, o valor médio deste indicador aumentou cerca de 40%, portanto é indicativo, efetivamente, de uma expansão da área urbana com estas características de maior irregularidade e fragmentação. E mais uma vez, mostrando só, até porque esta é a parte em que nós estamos ainda a preparar o artigo e a acabar de fazer algumas análises, portanto aqui eu só vou mostrar efeitos médios, mais ou menos. O efeito médio global em toda a expansão da área urbana é cerca de 12%, lá está, para o tal aumento de um desvio padrão das autoestradas. Quando diferenciamos a amostra para as manchas urbanas, melhor, daquilo que é a mancha central da sede do Conselho, o efeito não é significativo, ou seja, isto seria, e aqui há sempre alguma discricionariedade de como é que nós definimos isto, mas tentámos com que fosse o que esteve mais consolidado inicialmente, e portanto aí seria de esperar que não houvesse talvez tanto efeito. No caso das áreas de outras manchas urbanas, da área de outras manchas urbanas, o efeito é bastante superior do que o efeito médio, é 21%, e em termos do efeito da expansão das autoestradas, neste indicador do Urban Sprawl que vos mostrei, é também o efeito 12%. Portanto, isto, de certa maneira, são essencialmente efeitos médios. O que estamos agora a fazer, no fundo, é olhar para a heterogeneidade destes efeitos entre diferentes municípios em função de outros fatores, nomeadamente pressão urbana e a própria orientação dos planos diretores municipais, não é? Que também condicionaram ou favoreceram alguns destes padrões. Portanto, de uma forma geral, se fosse para resumir estes efeitos territoriais e económicos das autoestradas neste sentido mais alargado, o que poderíamos dizer é que as autoestradas neste período contribuíram para, vimos, portanto, efeitos positivos na população, no emprego, na atividade económica local, como seria de esperar, o aumento da mobilidade geográfica dos trabalhadores e a expansão do mercado de trabalho local, mas também um reforço do processo de suburbanização em larga escala. Eu aqui também não mostrei algumas das análises que fizemos por subamostras, e uma expansão urbana dispersa e fragmentada do tipo do Urban Sprawl. Essencialmente isto é assim, grosso modo, o que estas análises mostram. Agora, o que estes resultados também sugerem, e volto a este ponto, é a existência de dinâmicas de reorganização territorial da atividade económica, combinando, por um lado, efeitos de indução, portanto, este genuíno growth, e efeitos de relocalização, destes tais displacement effects. O que nos importava mesmo agora compreender um pouco melhor é o saldo global destes dois efeitos, e em particular perceber como é que foi a distribuição dos efeitos positivos e negativos pelo território, e até que ponto esses efeitos foram genuinamente resultado, neste caso, do investimento rodoviário em autoestradas. Claro que depois aqui há outros elementos de outras infraestruturas, como mencionei no início. Pronto, e estou a terminar, e aqui também queria só mencionar isto, porque no fundo é o seguimento também um bocadinho da própria lógica desta análise, é olhar para os custos socioeconómicos deste modelo de organização territorial da economia que temos, nomeadamente o facto de ter gerado um modelo com maior dependência automóvel, e ainda agora com os dados definitivos do censo de 2021 vimos que a repartição modal de passageiros aumentou 4 pontos percentuais para 66%. Portanto, maior dependência automóvel, maior consumo energético, questões de, essencialmente, aqui sustentabilidade ambiental e social, mas também o próprio custo para as autarquias, e não só, portanto, impactos orçamentais, vá lá, da provisão e manutenção de serviços públicos com este tipo de modelo territorial, que coloca necessariamente pressões sobre os próprios orçamentos e finanças públicas locais e nacionais. Nomeadamente a própria necessidade de uma maior subsidiação de transporte público, portanto, encabeça na mesma questão de como manter níveis de serviço públicos básicos para a população.
E pronto, se calhar termino por aqui. O que tinha a seguir tem que ver com estas questões de como é que soluções tecnológicas de descarbonização e novos modelos podem ajudar a reverter ou mitigar alguns destes impactos deste modelo. Até que ponto é que o potencial para o fazer é elevado, ou até que ponto é que temos mesmo que pensar em reurbanizar ou voltar a reorganizar um modelo económico territorial, nomeadamente através de capacitação de outros investimentos, e agora temos falado muito novamente no Plano Ferroviário Nacional, portanto voltamos a falar num ciclo de grandes investimentos públicos, portanto de lançar esta questão aqui. E penso que, acho que levei um bocadinho mais do que o tempo, peço desculpa. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Patrícia. Ora, questões, projeto super interessante, temos aqui já uma questão. Ainda bem que eu vim assistir à conferência. Ana vir à Rede Move. Exatamente, porque fiquei interessadíssima em conhecer com mais profundidade o vosso estudo e fiquei com vontade de depois conversar com vocês e de fazer imensas perguntas, mas não vou fazer todas agora. E é só fazer uma pergunta e dar uma informação que vos pode ser útil. A pergunta tem a ver com aquele conceito de investimento, porque é um conceito, em certo sentido, mal definido. Porque uma pessoa pode se perguntar se investimento significa gasto. E o gasto na ferrovia foi muito grande. E, sobretudo, do ponto de vista do contribuinte, o contribuinte gastou, de uma maneira geral, depende um bocadinho dos anos, mas gastou mais dinheiro na ferrovia do que na rodovia. Não quer dizer que globalmente a sociedade não tenha gasto mais no transporte rodoviário, mas e por isso eu ia perguntar qual é o vosso conceito de investimento. E depois faço uma sugestão. Sim. Entre engenheiros e economistas, a coisa não é bem a mesma coisa. Sim, não sei se posso responder já ou... Sim. Nós, por acaso, mesmo antes de entrarmos, estávamos precisamente a falar sobre este ponto, não é? Sim, aqui o conceito de investimento, e lá está, e os dados que eu mostrei são, como disse, na verdade, de 2 estudos diferentes realizados por outros economistas, mas que têm a ver com investimento público, ou seja, formação bruta de capital fixo, essencialmente este é o conceito, seja de fonte privada, pública ou transferência comunitária. Por isso não é naturalmente o mesmo que despesa, não é? Aliás, este investimento em infraestruturas total, não é? Não só de transportes, naquele período corresponde em média a cerca de 40 e qualquer coisa % da despesa propriamente. Por isso eu penso que isto talvez ajude a perceber, ou seja, são de facto conceitos distintos. Portanto, eu penso que quando nos estamos a referir à despesa no setor ferroviário ter sido superior à despesa no setor rodoviário, nem só autoestradas, mas rodoviário, aí também importa dizer, ok, despesa em que sentido? O que é que está nessa despesa, não é? É porque também há elementos que se calhar que entram na despesa do setor ferroviário, mas é despesa para quem? Ou seja, é despesa pública? Por exemplo, no caso rodoviário, depende do período que se analisa, não é? No início da primeira década do século XXI, como vimos, de facto, em termos de despesa orçamentada para o Estado, houve uma grande economia com recursos a parcerias público-privadas, mas essa desorçamentação tem um impacto depois, a 30 anos depois ou mais, em termos de compensações. Portanto, isso ou seja, é uma questão aqui de desfazamento temporal. Não sei se... É complexo, na verdade, não é? Porque há aqui... Digamos que é o conflito entre o curto e o longo prazo. Exatamente, sim. Dava uma sugestão, Patrícia, se me permite. Eu, quando comecei a estudar estes temas há uns anos, uma vez telefonei para a Brisa e pedi-lhes os dados que eles tinham do tráfego rodoviário. E pedi a informação sobre todos os veículos, onde é que cada veículo tinha entrado na autoestrada, em que portagem, onde é que tinha saído, quando,
E se era de classe 1, classe 2, e ali ao telefone, em 5 minutos, o telefonema demorou 5 minutos, disseram, sim senhor, enviou esses dados. E de facto enviaram, foi uma quantidade absurda de dados, eu fiquei a saber tudo o que tinha passado pela autoestrada, veículos de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, veículos especiais, etc. E só não fiquei a saber quem é que ia a conduzir e quem eram as pessoas. Mas, de resto, sobretudo, isto pareceu-me super interessante. Eu tirei imenso partido desta informação e pode-vos ser muito útil, penso eu. Por exemplo, uma das coisas que percebi é que o caminho de ferro tem uma cota de mercado enorme no tráfego de Lisboa-Porto, entre a cidade de Lisboa e Porto. Não parece, mas, por exemplo, o tráfego de autoestrada, o Lisboa até ao Porto, ponto a ponto, é residual, é quase nulo. Normalmente o tráfego de autoestrada é entre portagens muito próximas. Portanto, eu olhava antigamente para aquele diagrama de cargas, por exemplo, da A1, que tem assim uma elevação à volta de Lisboa e outra no Porto, e depois parece uma coisa muito contínua, e eu olhava para esse contínuo e pensava, isto é gente a ir de Lisboa para o Porto. Mas não é. Pois, mas foi com estes dados que eu percebi, não tem nada a ver. É gente que está a fazer viagens locais. Mas esta informação pareceu-me super útil e se calhar interessa-vos. Portanto, fica a sugestão. Obrigada. Mais alguma questão? Sim? Olá, boa tarde. Não, já. Eu tinha uma pergunta em relação ao... Mas queria identificar quem ok. Olá, chamo-me Tomás, sou estudante de mestrado. E que tinha uma pergunta a fazer em relação aos tipos de indústria que estas autoestradas acabaram por fomentar nos sítios pelo qual causaram crescimento. Por exemplo, será que houve mais crescimento em certo tipo de indústrias, como por exemplo indústrias da logística e que estavam muito diretamente relacionadas com os transportes, em detrimento de outras que se calhar não tiveram tanto crescimento, e isso acabou por influenciar bastante os dados do crescimento do emprego e do VAB nestas áreas? Sim, é uma ótima pergunta, sim. Sim, sem dúvida. E, aliás, e quando nós olhamos para onde é que a localização dos polos industriais, seja de logística, ou mais genérica, e distribuição, ou mais genéricos, tu vês de facto que houve um efeito potenciador desses clusters, não é? E vês isso logo desde o início, seja em torno de Sines, mas aí aliado também a outra infraestrutura, mas vês quase para, aliás, com o According Land Cover consegue ver mesmo muito bem a expansão de algumas destas enterprise zones. E vês também na própria política do IACEP, não é? De próprias instituições públicas, de usarem também este investimento em autoestradas precisamente para capacitar esses setores, ou atrair esses setores. Portanto, eu não questiono, aliás, nós no projeto não questionamos de todo o impacto positivo em alguns setores, nomeadamente esses setores. A questão mais que nos interessava era olhar do ponto de vista mesmo da pegada no território, não é? E da forma como as diferentes atividades se organizaram em termos de deslocações, neste caso em particular passageiros, mas no caso que tu mencionas seria aí bastante mais também de mercadorias. Agora a questão, e não sei se era por aí que estavas a ir, a questão é se esses empregos, genuinamente nesses setores, há um efeito de indução, se calhar maior do que de relocalização. Se assim for, e podemos especular sobre isso só assim um bocadinho com o crescimento desse setor, não é? Mesmo que o efeito de indução seja superior ao da relocalização, os empregos gerados também podemos tentar ver, vieram de onde? Eram empregos que simplesmente tinham desaparecido, setores também que, entretanto, também temos, desde os anos 80, não é? Estamos a falar de um período em que o país, em termos económicos e industriais, passou por um processo de industrialização, de novos setores que surgem, ou seja, poderá esse setor também ter captado empregos de outras indústrias que, entretanto, também estiveram em declínio.
ou não. Portanto, ou seja, aqui eu acho que, mais uma vez, há complexidade de vários fatores. Portanto, certo, eu acredito, sim, e não fizemos análise sobre isso, por isso é que estou a dizer acredito e não, que do ponto de vista de evidência, porque não analisámos, embora estejamos também a olhar para isso, a expansão desses setores em torno de certos nós de acesso e o potencial até de multiplicador, não é, económico que isso gerou nas diferentes economias locais e regionais. A questão depois é perceber, ou seja, esses empregos também, de onde é que vieram, de que indústrias e até de que locais. Portanto, também, do ponto de vista de perceber mais uma vez o impacto territorial, é um pouco por aí. Mais alguma questão? Primeiro seria, talvez, mais comentário, é que a informação inicial sobre a rede de autoestradas no país dá-nos uma ideia que somos o país com a maior rede de autoestradas da Europa, com a melhor infraestrutura rodoviária, e não é verdade. O que é que acontece? É que, pelo menos nesta fase, ao isolar o tema autoestrada, não conseguimos perceber que, enquanto se fizeram autoestradas, o investimento nas outras estradas da rede rodoviária nacional foi zero. E, portanto, como se partiu a determinada altura do zero e só havia dinheiro para fazer autoestradas, foram feitas autoestradas em vez de ser feitas estradas. Portanto, eu presumo que a nível nacional haja algum enviosamento nesta visão do tema, quando nos colocam à frente de tudo. Pronto. Isso é um pequeno comentário da sua introdução, não do tema em si que foi desenvolvido. Sobre o tema, talvez para a área metropolitana de Lisboa, o que nos interessasse mais seria se teria havido alguma correlação com os meios de transporte público, que é isso que é o mais interessante, talvez. Aqui haverá alguma mobilidade, com certeza que houve mobilidade da população na área metropolitana de Lisboa, provavelmente também sob outros efeitos, não só das estradas, mas do custo da habitação e de outros. É uma matéria bastante complexa. Mas, provavelmente, acho que para uma área metropolitana o que poderia ter muito interesse, as vossas conclusões, provavelmente ainda poderá expandir-se o vosso estudo, seria se haverá algum tipo, se encontraram algum tipo de correlação com os meios de transporte, que todos temos a sensação que faltam, não é? Sim. E sabemos que sim. Eu agradeço porque, lá está, eu não podia falar sobre tudo e acho que ainda assim já falei, se calhar, sobre coisas a mais, porque não diz que me foi ficar um bocado confusa. Mas agradeço porque foi duas questões, em particular a segunda, que eu tentei iniciar ali num dos slides, colocando entre parênteses o impacto nos padrões de mobilidade com base no modo rodoviário. Sim, nós estamos a analisar também, começando pelo fim do seu comentário, ou seja, aplicando este mesmo tipo de análise, mas agora aos padrões de mobilidade, nomeadamente à repartição modal. Estamos a fazê-lo também desde 81 e agora já com os dados de 2021, que no fundo é também tentar perceber, perante uma série de outras alterações, não é? Outros fatores também influenciaram as deslocações modais, o próprio impacto, não só das autoestradas, mas em particular dos ICs e dos IPs, eu não falei muito disso, mas eu mostrei no mapa, na cota modal. Ou seja, aqui acho que é bastante evidente para todos que a correlação é positiva. Mais uma vez, a questão é tentar expurgar o que é que podemos dizer que se considera como um efeito causal. Portanto, nós estamos a fazer essas análises agora. Portanto, é algo que nos interessa, mas pronto, estamos a fazer. Eu não falei sobre isso, porque de facto é uma das outras análises nas quais estamos, outra das frentes nas quais estamos a trabalhar. Em relação ao primeiro comentário, nas variáveis de controle dos modelos está também não o investimento em si, como espero só para contextualizar, mas está também a expansão, portanto aqui eu acho que é problemático, ou a extensão, vá lá,
das outras redes. IPs e ICs, houve também muita melhoria, não é? Depois alguns estão sendo convertidos em autoestradas, mas no caso de tudo o que foi melhoria que não refletida em termos de alteração da extensão da restante rede de estradas, de facto acaba por não ser captado. Mas capta acima de tudo o que foi investimento em termos de ICs e IPs, o que tenha sido melhoria de infraestrutura noutras redes abaixo destas não é apanhado. Portanto, não sei se isto ajuda ou agrava no argumentário que fez. Ou seja, não é só autoestradas que lá estão, que invocámos as autoestradas de facto pela magnitude do investimento, mas estão também os ICs e os IPs, que nós também olhamos para o impacto deles separadamente. E depois ainda há outra questão aqui também, não é, de separar o efeito em termos de ser reportagens, não reportagens, ou seja, a acessibilidade tem um custo que não é só de tempo de viagem, é também o custo de aceder à própria infraestrutura. Eu peço desculpa, não mencionei estas coisas todas. Não, a minha sensação, é que tenho a ideia entre vários centroides ou várias origens de destino. Algumas delas não há outra hipótese de ir de autoestrada. Eu não conheço um caminho de ir ao Porto sem ser para a autoestrada. Praticamente não haverá viável, idealmente só os meios. Ou seja, portanto, há tanta autoestrada, o comentário era mesmo focar-se em se não estamos a enviosar um pouco a decisão ou a análise que temos. Há muita autoestrada porque há falta de outras estradas alternativas. E foi assim, penso eu, pelo menos até ao ano 2090, aqueles investimentos iniciais, 2000 e pouco, foi praticamente aí. Digo, está aí. Posso estar Não, é assim, há como escolher entre mais do que uma autoestrada, diria, de Lisboa para o Porto. Mas não há outra estrada. Não há estrada. Também há forma de ir sem ser para a estrada. É colório. Mas também se faz. Em caso de Lisboa Porto, nem tanto. Por acaso também, Talvez com umas 5 horas. lá está, quando falei da ferrovia foi um bocadinho como o objetivo para o próximo passo, não é? Do impacto dos investimentos na ferrovia. Mas nós nestes modelos incluímos, pelo menos para tentar apanhar a ferrovia, incluímos, mas de uma maneira mesmo, eu acho que muito pouco, só a existência seja no fundo a rede ferroviária, mas sem ter uma variável que no fundo nos diga os níveis de serviço, não é? No fundo é isso que importa. Mas pelo simples motivo que, mais uma vez, ter que fazer isto desde 71 vai ser ainda mais moroso e difícil de reconstruir a rede ferroviária. Sim, agora Lisboa e agora ia pegar novamente na questão da área metropolitana de Lisboa e saber até que ponto o investimento na rodovia impactou a cota de mercado do transporte público. E como é que estão a pensar abordar isso em termos de relação causal, uma vez que é difícil só pelo investimento ver esta relação causal, se vão de facto mais fundo nesta análise que eu achava que era super interessante, um pouco aqui à volta toda a acessibilidade a Lisboa, as A5, a Sintra, o que é que isso impactou, o facto de termos essas acessibilidades e depois não temos transporte público, não é? Que é uma questão que nos afeta todo o dia e a nossa qualidade de vida. Era um pouco se estão a refletir disso nas análises, que eu acho que isso era super importante para a nossa área metropolitana. Sim, obrigada. Diga um pouco, talvez, com o segundo comentário Da Câmara de Lisboa. Sim, António. Sim, estamos a fazer. No caso das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em particular, uma vez que temos a evolução da rede rodoviária, em particular todos estes acessos de acesso, e temos também a cota modal dos diferentes modos, isso é o que estamos a fazer agora, ou seja, tentar perceber com modelos estatísticos, né? Porque nós correlações já as temos, na verdade. Não é? Sabemos que por um lado este investimento, mas temos que na mesma análise considerar também o lado do transporte público, ou seja, como é que evoluiu a rede de transporte público, em particular o pesado, não é? Estamos a falar de escala metropolitana,
mas não é só a rede, porque a rede, em termos da sua pegada física, nem se alterou muito, mas em termos dos níveis de serviço, e depois a outra questão que é mais difícil de captar num período tão longo, que é da própria intermodalidade, ou seja, a possibilidade, seja física, de mudar de um sistema para o outro, seja metro, seja comboio, mas também tarifário, não é? Ou seja, que acaba por influenciar também muito a escolha. Por isso, o que eu posso responder é que estamos, e já temos feito algumas análises empíricas neste momento, mas em que ainda não conseguimos incluir estas variáveis que, na verdade, são muito mais ricas, não é? Nomeadamente estas da evolução do nível de serviço dos diferentes modos pesados e a sua ligação entre a rodovia e a ferrovia. Ou seja, faltam-nos ainda essas variáveis que são mais dolorosas de conseguir. No fundo, é mesmo isto, parece que estamos sempre presos a esta questão da recolha de dados. Parece quase a dimensão social, os comportamentos das pessoas, nós estamos a ver aquele meio, que aqui isto também é aquela parte que às vezes é mais difícil, menos tangível, é mais difícil de medir, não é? Sim, com este tipo de dados que temos, acho que é difícil, todos com estes que são no fundo dados administrativos, ou seja, dos censos combinados com depois dados administrativos dos operadores para compilar indicadores de acessibilidade, acho que não conseguimos explorar isso. Conseguimos, se para um certo período, e aqui também liga com a nossa dificuldade de termos dados micro-longitudinais de inquéritos, portanto, conseguimos, por exemplo, se formos olhar para o inquérito à mudada de 2017, mas é pré-pandemia, não tem seguimento, portanto, eu acho que é muito difícil ainda em Portugal conseguir fazer esse tipo de análises, porque implica ter inquéritos individuais que seguem as mesmas pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, no Reino Unido, mais uma vez é o caso que eu conheço melhor, de facto isto era possível de fazer, mesmo olhar para questões que agora se falam muito, como o teletrabalho. Eu lembro-me de, em 2010, 2011, 2012, estar a usar os dados do National Travel Survey do Reino Unido precisamente para ver qual é que era o impacto do teletrabalho, que já era uma variável que eles já seguiam há vários anos, para tentar perceber de que forma é que influenciava a própria escolha de residência, não é? Ou seja, perceber se de facto alterações destas com a possibilidade das pessoas trabalharem de casa ou de outro local, de facto substituíam a necessidade de se deslocarem, nomeadamente de carro, ou se não substituindo, aliás, até podiam ter um efeito de complementar em termos das pessoas poderem exatamente, criar bons padrões que até poderiam ser padrões mais dependentes do automóvel. Se imaginarmos que as pessoas se deslocavam para zonas menos urbanas em que a disponibilidade de transporte público é ainda mais baixa. Ora, mas para fazer isto, quer dizer, é preciso ter inquéritos individuais e que seguem os mesmos indivíduos ao longo do tempo, porque aí nós conseguimos olhar para questões comportamentais, porque sabemos aqueles indivíduos, a idade, o contexto familiar, o tipo de emprego, o rendimento, a zona onde viviam e onde trabalham, portanto consegue-se também controlar um bocadinho esse contexto e depois ver, ok, perante alterações como seja uma pandemia, como é que isto afeta o comportamento das pessoas e como é que elas se adaptam. Em Portugal, que eu saiba, acho que não conseguimos fazer isto. Não, os dados oficiais não conseguimos e também não há nenhum processo sistemático de recolha de dados, nem, e que obviamente que quartam todas as possibilidades de análise e de ter algum feedback relativamente a estas políticas, porque na verdade nós temos um conjunto vastíssimo de políticas que são estruturantes do território, mas que temos muito pouca percepção de como é que elas interagem umas com as outras e com o território. E, portanto, enquanto não houver uma recolha sistemática de dados que permita fazer estas análises de forma recorrente, não conseguimos ter essa qualidade. Nós temos aqui essa ambição na rede MOVE e 2023 vai ser o ano em que nós vamos começar com o Observatório da Mobilidade, que finalmente temos condições para arrancar com esse observatório e esperamos poder contribuir de alguma forma para criar aqui assim bases de dados que nos permitam fazer algumas análises e sobretudo também dar a conhecer alguns destes projetos. Muitas vezes nós estamos a fazer coisas muito interessantes que não estão a ser divulgadas
E, portanto, e as empresas, as organizações, as AMLs, etc., não têm noção daquilo que está a ser feito e do que podem aproveitar do desenvolvimento que se faz ao nível da universidade. E, portanto, achamos, ou estamos convencidos, pelo menos nós, que este observatório pode abrir uma janela, digamos, para a sociedade e ao mesmo tempo contribuir para novos desenvolvimentos ao nível destas questões estruturantes do território que estão em falta em conjunto com a própria qualidade das políticas e da decisão que precisam muito destas coisas. Não é? Agora, dados é, sem dúvida, digamos, é a primeira peça, não é? Em termos de dados sistemáticos. É sem dúvida. Muitas das vezes o que nós temos é nesses inquéritos que nós fazemos em meio académico, saber o que é que fez há 5 anos. A Ana fez na tese de doutoramento dela, como fiz também, e é a única aproximação que nós temos e a sensibilidade que nós temos para isso. Mas agora não temos a possibilidade de seguir no corte, não é? E, portanto, perceber o que é que se passa. Mas é fundamental para entender isto. E, por exemplo, quando nós pensamos, talvez as políticas mais importantes como os PRR, pensar que efeitos é que isso teve no próprio território. E foi fundamental. Mesmo hoje, aquilo que nós pensamos, e quando nós vemos hoje o próprio desenho das autoestradas, ele está desenhado já desde 45. Quais eram os termos, quais eram as cidades, quais eram as unidades que eram fundamentais de ligar a níveis de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E o território mudou e ajustou-se, mas só tivemos 40 anos depois o PRR de 85 e depois, muito rapidamente, tivemos as várias alterações. Aquilo que a Patrícia e os colegas estão a fazer é fundamental. Eu agora aconselhava, ou se calhar para ajudar a isso, há um trabalho que é do Paulo Morgado, que é o efeito estruturante das redes, onde ele utiliza um conjunto de métricas para ver descentralização. Isso pode ser muito importante. E quando falaste na questão do urban sprawl, dá uma olhada ao Reforma Urbana Sustentável, foi um projeto FCT, foi o Carlos que participou, eu também, mas foi feito no Centro de Estudos Geográficos e onde se discute precisamente estas questões da forma, da compacidade, das alterações, dos fratais, e no fundo eu acho que estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho. Sim, já agora estou falando só de uns comentários em relação ao que disseste, porque é outro elemento que nós acho que em Portugal temos que melhorar. A primeira em relação ao trabalho do Paulo Morgado, não sei se é esse, mas alguns dos mapas que usamos foram até seguidos por ele. Sim. Ou seja, nós contactámos logo no início do projeto e agradecemos sempre a Paulo por fazer os artigos que usamos. O segundo comentário tem que ver, vocês falaste agora de um outro projeto, e uma coisa que eu reparei logo de volta para Portugal em 2017, este projeto começou em 2018, e uma coisa que eu reparei logo foi quando comecei a procurar, mas não é possível, já houve uma série de projetos que fizeram isto, mas como é que isto é dinheiro público? Como é que é possível nós não sabermos? E é possível também que os colegas do corpo já tinham feito, ou seja, tinham também já estado a reconstruir, exato, a reconstruir redes, ou seja, não da mesma maneira que nós reconstruímos esta, portanto o que vai acontecer é que haver para aí umas 3 ou 4 versões, no mínimo dos mínimos, da rede rodoviária. E eu pensei, mas como é que é possível a FCT, não é? Isto são projetos com financiamento público, a FCT não ter um repositório, ou seja, quando os projetos são sobre o mesmo tema, no mínimo, sinalizar que já algo foi feito anteriormente. Ou seja, não é que este projeto seja um overlap do que todos fizeram, mas uma componente essencial já tinha sido feita, podia ser trabalhado sobre ela. Já vamos sistematicamente quase a começar do zero quando não é. Tu mencionaste o projeto da Reforma Urbana Sustentável e eu penso que também já o encontrei a algum lado, porque há procura de questões que entroncam com muitos destes elementos. Mas só percebe-se a incrível a riqueza de análise que ainda assim é feita. E a perda de recursos é isso. para as coisas sem ter. É isso.
Portanto, de facto, há uma grande necessidade de recolher informação e de a disponibilizar, porque eu acho que isso é um aporte muito importante em termos de uma melhor exploração dos próprios recursos, não é? E não estamos sistematicamente a recomeçar. É sem dúvida um dos problemas. E, portanto, há aqui muita matéria para melhorar a qualidade das nossas políticas públicas, que têm esse espaço de trabalho. Felizmente, mas pronto, então vamos para encerrar a sessão de hoje. Muito obrigada a todos, muito obrigada à Patrícia por nos ter trazido esta investigação tão interessante. Portanto, vai ficar tudo disponível no YouTube, como estão também as outras. Desejo-vos a todos um bom Natal, porque não faremos nenhuma conversa à sexta antes do próximo ano, ou antes do próximo ano. Umas belíssimas entradas e esperamos que o ano de 2023 seja um ano cheio de coisas novas e com ainda mais dinâmica para estas conversas e para estas investigações, e que sejamos e continuemos a ser cada vez mais capazes de fazer isto de uma forma multidisciplinar, ou seja, trazermos aqui estas conversas pessoas que vêm das diferentes escolas e com diferentes perspectivas, porque isso enriquece-nos muito a todos, aprendemos sempre alguma coisa. É muito importante continuar com estas iniciativas. Por isso, a todos, um bom 2023. Obrigada.